Boa tarde a todos. A grande volta americana está a caminho. Antes de me unir a vocês, nós soubemos do Escritório de Estatísticas Trabalhistas que o desemprego caiu em 43 estados em maio, porque os americanos estão voltando ao trabalho. Eu gostaria também de reenfatizar os números do diretor do NEC, Larry Kudlow, compartilhou com vocês ontem, que a CBO previu que no terceiro trimestre nós obteríamos mais 20% do PIB. Ele previu que 4 seria mais 20% e o economista Ed Hyman disse que no Q1 de 2021 ele previu mais 5 no PIB. Isso seria o PIB acima do pico de 2019. É isso. Os números antes do coronavírus devem ser as previsões de evolução. Estamos voltando a florescer. Em segundo, nós estamos encorajados a continuar dados positivos, a unir dados positivos e um número sobre terapia, o uso de heparina, dexametasona, esteroides, mais comumente conhecido, plasma convalescente, o remdesivir, todos promessa em tratamento do coronavírus. Antes, as descobertas no Reino Unido, os esteroides foram usados, teve uma redução de 30% na morte de pacientes em ventiladores. O FDA está revisando os dados de recuperação agora. Além disso, sobre o plasma convalescente, há mais notícias animadoras, parceria com a Clínica Mayo, a administração Trump está indo muito em frente nesses dias. Através do FDA, a Clínica Mayo, o trabalho da administração nas nossas mãos e com a nossa parceria, nós descobrimos que esse tratamento é muito promissor. Mostrou que a administração não deixou pedra sobre pedra, buscando possíveis tratamentos bem no começo dos estágios. Michael Jordan resumiu esse trabalho dizendo que o plasma convalescente continua a parecer promissor, notando que notícias excelentes desse estudo, que cobre uma população diversa de pacientes, 20% de afro-americanos, quase 35% de hispânicos, 5% de asiáticos, 40% de homens. A experiência anterior, em vírus respiratórios, alguns dados emergiram globalmente, sugerem que o plasma convalescente tem o potencial de diminuir a gravidade e a doença causada pela Covid-19. Os resultados da Mayo mostram que essa promessa está funcionando. Plasma convalescente é uma terapia com resultados encorajadores. Por fim, eu gostaria de compartilhar as palavras do presidente Trump. Juneteenth nos lembra de uma injustiça inimaginável na escravidão, incompatível com a alegria que deve ser a emancipação. É tanto uma lembrança de uma ruína do nosso país, nossa história, a celebração da habilidade da nossa nação de triunfar sobre a escuridão, a capacidade enraizada do bem fundamental da América, as verdades nas quais nossa nação declarou um fim e o status de subjeição a uma monarquia emergiu como um povo independente. Essas verdades, todos os homens, criar pela mão de Deus e o Criador a vida, a liberdade e a busca a felicidade. Sobre o aumento nos casos, a razão pela qual a força-tarefa do coronavírus não está saindo com os dados, eles têm que ser consultados no comício para amanhã. A força-tarefa, nós nos encontramos com eles regularmente, estamos trabalhando com os governadores para garantir que teremos uma abertura segura na nação. Tudo está acontecendo bem no começo do Covid-19, da pandemia. Nós tomamos decisões importantes, banimos viagens, grandes decisões em suprimentos, APPE, terapias. Estamos agora numa rotina mais regular. Nós vemos um pico e a habilidade de lidar com isso rapidamente. Estamos regularmente em consultação com o Dr. Birx e outros. Duas perguntas. Primeiro, o tweet do presidente esta manhã sobre o comício de Tulsa. O que ele quis dizer que nenhum protestante deve ser tratado como se trataram em Nova York, Seattle e Minneapolis. O presidente está indicando que ele tem o direito de se reunir pacificamente ou não deve ir ao rally?
O presidente estava notando que houve cenas sem desculpas do que vimos em Nova York, Seattle e Minneapolis. E não veremos em Tulsa, Oklahoma. Biden realçou que indivíduos de grupos organizados que têm se envolvido em comportamento destrutivo em outros estados estão planejando viajar para Tulsa a propósito de atrapalhar o comício, uma proposição inaceitável. Nós vemos coisas como vimos em Minnesota, os agitadores da AutoZone colocando fogo. Em Seattle, agora eles estão estabelecendo um lugar chamado CHOP, pegam parte da cidade, estão causando. Alguém foi esfaqueado no pescoço. Eles não, estão significando com os protestantes violentos, anarquistas, agitadores, tipos de pessoas sem leis, antes, que estavam nas ruas antes do presidente colocar a Guarda Nacional. Sobre o DACA, o presidente tweetou essa manhã que ele vai seguir em frente e tentar terminar com esse programa. Qual é o cronograma sobre isso? Quando devemos esperar algo vindo do Departamento de Segurança Interna? Uma nota sobre o DACA. Uma coisa que devemos dizer sobre a regra de ontem. É uma situação. Você tem todas as justiças dizendo que o presidente Trump estava correto na lei na DACA, mas a maioria, opinião, a disputa na corte não é se o DHS pode rescindir o DACA. Todos os partidos concordam que deve ser rescindido. A disputa é sobre o procedimento que a agência seguiu e fazer isso. O presidente estava certo em relação à lei, não foi fora da lei que o presidente Obama tentou implementar. Está falando com o presidente e o chefe de Estado-Maior sobre estamos seguindo em frente de forma responsável, curar algumas das coisas sem leis que estamos vindo antes do memorando que implementou o DACA. Vamos trabalhar com isso de modo compassivo. Obrigado, Kaylee. Estamos 24 horas do comício de manhã em Tulsa. Você tem o diretor da Organização Mundial de Saúde dizendo que o mundo está numa fase de perigo nova em termos de casos de Covid. Os casos estão aumentando em Oklahoma. Em Tulsa, o prefeito declarou emergência civil. Todas as discussões, não há discussões, reservas sobre na West Wing, sobre seguir em frente com o comício amanhã no estado onde o Covid aumentou. Biden declarou emergência civil depois da aplicação da lei, informou que o prefeito sobre os indivíduos organizaram grupos que podem ter a intenção de se envolver em destruição. Mas em relação ao Oklahoma, o governador Stitt comentou ontem que na fase 3, desde junho 1º, 56 dias no plano de reabertura e atualmente 200 pessoas no hospital em Oklahoma inteira. Atrás das cenas, os oficiais da Casa Branca estão expressando alguma reserva sobre seguir em frente daqui a 24 horas. Estamos todos juntos e vamos todos para Oklahoma juntos. Nós estamos tomando as medidas apropriadas, a verificação de temperatura, máscaras. A maioria dos casos que estamos vendo são de grupo de 18 a 35 anos. Estamos vendo um aumento pequeno de indivíduos assintomáticos e, além disso, eu gostaria de notar que ele disse que esse aumento pequeno foi esperado por causa da reabertura segura há 56 dias antes. Eu tenho vou dar 20 perguntas para vocês hoje. Obrigado, Kelly. Os oficiais da Casa Branca estarão no comício, terão vários deles. Você estará lá, por exemplo? Eu estarei lá. E outros oficiais usarão máscaras. É uma escolha pessoal. Eu não usarei, não posso falar pelos meus colegas. E por que vocês não usam? É uma declaração política, pessoal, porque o presidente estaria desapontado se vocês usassem. É uma decisão pessoal. Eu sou testada regularmente. É seguro para mim não usar uma máscara. E em conformidade com as diretrizes da CDC, que não é recomendado, mas não requisitado.
Sobre os vídeos fakes, um que foi rotulado como manipulado pela mídia, pelo Twitter. Por que o presidente está compartilhando vídeos fakes no Twitter sobre duas crianças que obviamente estavam mostrando muito amor uma pela outra? Parece que está explorando as crianças para fazer algum tipo de ponto político. Por que ele está compartilhando esses vídeos? Ele estava fazendo uma declaração sobre o CNN especificamente. CNN está regularmente tirando ele fora do contexto. Em 2019, ela tirou um dos seus clipes do ponto de vista repetido para acusar falsamente os garotos de Covington de serem estudantes da MAGA, machucando um nativo americano. Ele quer falar sobre as consequências para o futuro. Mas sobre explorar duas crianças se abraçando na calçada para fazer um ponto político, o presidente descreveu os membros da imprensa como fake news durante essa administração. Quando você compartilha fake news como essa, não torna você um fake news? Eu acho que o presidente estava fazendo um ponto satírico. Foi engraçado assistir o vídeo, na verdade. Duas crianças se abraçando. O ponto é que o CNN repetitivamente está tirando o presidente fora do contexto. O Trump diz que os imigrantes legais, eles são animais. As pessoas que ele chamou de animais são imigrantes legais do MS-13, que regularmente mutilavam pessoas no seu país. Foi tirado de contexto. Você estava falando que ele estava tentando passar um banimento de muçulmanos nesse país, descreveu os jogadores da NFL negros como filhos da mãe. É um absurdo tentar justificar ser tirado de contexto, que é regularmente na rede, como na CNN. Eles colocaram comícios nas ruas. Eu estou respondendo a sua pergunta. Quando eu saí daqui, quando eu vejo na sua rede histórias sobre os comícios, protestos, essas aglomerações estão acontecendo. Os comícios não podem ser feitos, mas assim os comícios do presidente. É uma celebração nas ruas, um carnaval, as pessoas carregando. As pessoas estão se abraçando. Vocês celebram abraços no protesto, mas no comício do Trump, quando estão falando de desemprego, justiça econômica, esses comícios, adivinha, Jim, não se encaixa com a agenda ideológica da CNN. O presidente está tomando decisões de contratação com base no fato que ele gostaria de ter pontos de vista contrapostos. Eu falei com ele nessa manhã sobre contratar John Bolton. Eu gosto de contrabalançar minha opinião com os indivíduos frequentemente. Ele gosta do modelo de ter uma equipe de rivais, que vimos na administração de Lincoln. Eu sou parte dela. Assim ele toma as melhores decisões e podemos seguir em frente, porque as suas práticas de contratação, acho que o time de rivais com o presidente Lincoln funcionou bem. Mas contratando rivais que são muito idiotas, superestimados, algumas vezes esses rivais provam que os rótulos são verdadeiros. Foi verdadeiro no caso de John Bolton, repetidamente. Ele foi muito criticado pelo New York Times por causa do seu livro. John tem provado que seus rótulos são verdadeiros. 20 perguntas, a regra de 20 perguntas vai se aplicar a todos. Na terceira, gostaria de perguntar, presidente, apoia o Juneteenth como um feriado federal? E no jornal Wall Street Journal, o presidente falando sobre Juneteenth, que ninguém nunca ouviu falar. O que isso significa sobre a relação do presidente com a comunidade negra, quando milhões de afro-americanos estão comemorando isso todo ano? Que o presidente rotinamente comemorou Juneteenth, o que ele disse é:
Ele não disse isso. O secretário Carson enfatizou. Eu falei com o presidente sobre o evento de Juneteenth. Ele estava surpreso com como ele sabia sobre isso. Ele não é verdade. O Juneteenth, há muitas pessoas que não sabiam sobre o Juneteenth. A busca do Google provou isso. A busca subiu nesse ano. E é isso que o presidente falou. Eu quero falar que a Casa Branca está planejando emitir uma ordem executiva nos próximos dias para suspender os vistos de trabalhadores estrangeiros. Você pode fornecer informações sobre que tipo de vistos. Não tem anúncios sobre isso hoje. Perguntar se os planos do presidente, alguma preocupação de saúde nos comícios amanhã. Estamos usando máscaras, todos que irão terão a verificação de temperatura. A Arizona tem visto um aumento nos casos de coronavírus, como Texas e Flórida. O presidente acha que ele deve continuar fazendo o que ele está fazendo? E como parar os casos? É uma reabertura do Estado, com assistência do governo. Estamos em consulta com todos os estados, sua decisão, se eles devem entrar nos processos de reabertura, mas estamos confiantes que serão capazes de controlar. A CDC empregou equipes em 4 estados para ver os surtos. Com a ajuda do governo, os estados devem continuar a reabrir com segurança, mas é sua decisão fazer isso. O que ele acha da sua sobrinha, Mary Trump, e o livro que ela está fazendo? Mary Trump, que tem a dizer? Eu não vi o livro, o presidente não viu. Eu não vou especular sobre o que ela pode dizer ou não. Toda a agitação sobre Tulsa, o presidente está tomando um grande risco. Não será mais difícil para ele agendar comício no futuro? Nós estamos confiantes que poderemos operar com segurança em Tulsa. Eu falei que o governador disse que 200 pessoas, menos de 200 pessoas estão nos hospitais em Oklahoma, muitos entre 18 e 35. Estamos confiantes que podemos fazer isso com segurança. Estamos ansiosos para ir para lá. E vocês vão esperar para ver como essas coisas acontecerão no sábado? É uma questão para a campanha. Em entrevista com o NPR na terça, o Dr. Fauci disse que ele não fala com o presidente em 2 semanas. Porque eles estão passando tanto tempo sem falar e é uma prioridade ainda para o presidente, o vírus? Absolutamente é uma prioridade. A Força-Tarefa se encontra com ele regularmente. O vice-presidente está liderando a Força-Tarefa e a última decisão é do presidente e é feita com dados atualizados. Obviamente, o presidente é muito contra os protestos violentos. Ele falou especificamente sobre antifascistas que foram responsáveis por alguma da violência. Em termos de ideologia pessoal, o presidente é um antifascista? Absolutamente antifascista. Ele também é contra pessoas que não estão sob a lei, anarquia, o que vimos nas ruas. Ele é contra o fato que você tem um bloqueio da cidade em Seattle. Bloqueios em várias cidades por anarquista. É incrível você ver o chefe de polícia dizendo que a nossa resposta no 911 na área triplicou. Em 18 minutos nós temos denúncias de estupros, roubos e atos violentos ocorrendo. Ele é contra o fascismo, é contra o anarquismo e contra não obedecer à lei americana. As nações da UE estão restrições de viagem e o presidente está planejando fazer restrições com a UE. Ele disse em maio que provavelmente faria no futuro. Ele sabe que as restrições de viagem são muito importantes para salvar vidas. 3 milhões poderiam ter sido prejudicados sem as restrições de viagens, que foram instrumentais. Ele salvou as vidas americanas. Ele monitora os dados constantemente, planeja sem planos agora. A decisão final é do presidente. Ele é direcionado por dados e pela segurança da saúde dos americanos. Na China, eles anunciaram durante as negociações com o secretário Pompeo, eles vão acelerar e se encontrar na fase 1. Isso significa algo potencial para o tratado da fase 2.
Eu não tenho anúncio sobre isso, eu não falei especificamente sobre isso com o presidente. De volta ao DACA, se você puder, a Corte Suprema, a decisão do outro dia, os bispos católicos declararam ah, as comunidades de imigrantes estão feridas agora entre o Covid-19, seguindo em frente com a ação em lugares, muitas famílias com ansiedade e caos. O presidente considera o apelo dos bispos. O presidente diz que ele vai cuidar do DACA. Democratas por 2 anos e meio fizeram o DACA, eles não conseguiram seguir em frente, mas foi feito fora da lei, ele deve ser feito de acordo com garantir que nossa fronteira esteja segura, protegida. Ele é contra a imigração fora da lei e o MS-13, o que vimos nesse país foi uma medida de resposta aos negócios oferecidos para os democratas previamente rejeitaram. Obrigada, Kayleigh. A campanha com pessoas no comício no sábado tem que assinar uma carta de desistência identificando a campanha que eles não estão doentes, para o presidente começar a contribuir com fundo para a doença. Se ele vê picos nos casos nos comícios, é uma pergunta especulativa. A eleição, nós sabemos que a campanha de Biden está empurrando debates para o cronograma. Como os debates, presidente, vão acontecer? Falamos sobre isso ontem. O presidente está feliz de debater quando tiver oportunidade. Agora há 3 debates. Ele está feliz com isso. Certamente outros serão propostos. Ele está ansioso para esses debates. Uma coisa que eu gostaria de notar é muito importante, especialmente no fim de semana. Começamos a olhar algumas da cobertura das imprensa. Eu encorajo todos vocês a cobrir o protesto do mesmo modo que vocês cobrem as pessoas que vão. Esse vídeo extraordinário do Media Research Center, Newsbuster, múltiplos hosts falando sobre multidão massiva, dezenas de milhares de pessoas, 200 mil pessoas, mas eles têm grandes preocupações sobre o tamanho dos comícios do Trump. MSNBC, os contribuidores dizendo justiça social sobre distanciamento social, mas o presidente parece celebrar as conquistas das comunidades da maioria. Quando falamos, Lawrence O'Donnell celebra os protestos com multidões. Você vê a consciência interna do meio. Nós devemos ser guiados por ciência, não sobre as ciências escolhidas.